Olá, amigos telespectadores, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Quem vos saúda é o Rav Shai, e este é o programa Or Teshuvah, ou Luz para o Retorno. Nosso objetivo é darmos oportunidade àqueles que querem fazer o retorno às suas raízes judaicas, que querem seguir a fé ensinada por Yeshua, o Yeshua judeu, desde os seus dias. Hoje nós vamos dar sequência, ao mesmo tempo, recomeçarmos um tema muito importante, que é a conversão do primeiro gentio àquela congregação pós-estabelecimento da nova aliança. Cornélio. A gente sabe que o povo gentil que tinha o desejo de se aproximar de Deus, obviamente, porque as nações, por si próprias, decidiram não se interessar pelo verdadeiro Deus. E aí, como nós temos falado, Deus forma uma nação sacerdotal a partir do nosso pai Abraão, que seria então doravante a nação que o faria conhecido e que ensinaria os seus caminhos. Mas, dentro da nova aliança, quando aparece já Yohanan, João, o batizador, ele começa a ensinar ali na Galileia os caminhos de Deus e chamando ao arrependimento, chamando à conversão o nosso povo, chamando exatamente a circuncisão do coração, como ele havia falado pela boca dos seus profetas, do profeta Jeremias, e também falado lá em Deuteronômio pela boca de Moisés: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, o vosso coração. Então, nós temos aí, então, o início da nova aliança. E, a princípio, o ensinamento, a Torá, a colocação da Torá no coração do nosso povo, como foi prevista por Neemias, ela seria somente, a princípio, para a casa de Judá e para a casa de Israel. O próprio Yeshua mesmo disse que os discípulos deveriam pregar primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Algum tempo mais tarde, já pós-ressurreição e ascensão de Yeshua à direita de Deus, onde ele assume o papel de sumo sacerdote, os apóstolos, pregando, anunciando a palavra de Deus, o reino de Deus. Quero repetir para vocês, como sempre eu falo, não se tratava de uma outra religião, mas de um próprio segmento do judaísmo ali, o segmento que cria na nova aliança, que tinha a Torá no coração. E a prova disso é que os Shalirim, os discípulos ou os apóstolos, eles continuavam frequentando tanto as sinagogas como o templo, normalmente, sem nenhum problema. Aliás, a única coisa que o nosso povo de Israel tinha que fazer era crer no Mashiach. Obviamente que aí entraria a circuncisão no coração através da ação poderosa de Ruach HaKodesh, transformando seus corações. E a crença em Mashiach era tudo e somente o que o nosso povo de Israel precisava fazer. Então, já na era dos apóstolos, já pós Yeshua, aparece a primeira conversão. Os gentios sempre tiveram a oportunidade de unir-se ao povo de Israel. Isso a gente vê mesmo que os egípcios, aquela mistura de gente que saiu do Egito junto com o nosso povo de Israel,
se tratava de gentios que tinham uma afinidade com o nosso povo e com a fé do nosso povo. Deus nunca rejeitou o gentio desde que ele aceitasse estar sujeito à mesma legislação, aos mesmos ensinamentos, à mesma Torá que regia e que conduzia o nosso povo e que identificava o nosso povo com o verdadeiro Deus. Mas, então, dentro já do período da Nova Aliança, surgem os primeiros gentios e se tratava de Cornélio. E eu quero convidar vocês para nós lermos aqui em Atos capítulo 10, que diz o seguinte: E havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Cornélio era um oficial romano que prestava serviços ali em Israel. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Vocês vejam algumas características desse gentio que nós temos que levar em consideração, não podemos deixar, é que ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Ele era um homem que fazia caridade, fazia tzedaká, ajudava as pessoas necessitadas. Era um homem bom. E era um homem temente a Deus, obviamente que esse é o aspecto mais importante daquele centurião, daquele gentil que estava se aproximando de Deus. O versículo 22 nos dá mais detalhes desse personagem. Diz assim: E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus. Veja bem, varão justo, sadique, justo. Um gentil sendo chamado de justo, hein? Veja bem. E temente a Deus. Nós vamos falar um pouco sobre isso já já. E que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Isso é um outro aspecto importante. Esse gentil não era um gentil qualquer. Ele, além de ser temente a Deus, de ser piedoso, de ser justo, ele tinha um bom testemunho de toda a nação dos judeus. Todos falavam bem de Cornélio. Eu quero voltar com vocês um pouquinho aqui no livro de Devarim, ou Deuteronômio, que nos dá uma informação muito importante. Vamos ver aqui o capítulo, que vai nos explicar exatamente o que significa isso, ser temente a Deus. No capítulo 31 de Devarim, versículos 10 em diante, diz assim: E deu-lhes ordem Moisés, dizendo: Ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, em Sucote, ajunta o povo. Veja bem, a instrução que Moisés dá aos filhos de Israel. Ajunta o povo ao fim de cada 7 anos, por ocasião da festa de tabernáculos. Homens e mulheres, meninos e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas. Então veja, ao fim de cada 7 anos deveriam se reunir homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que estavam por ali, que viviam, que prestavam serviços
para o nosso povo na terra de Israel. E o texto continua dizendo: ajunta o povo, homens, mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado em fazer todas as palavras desta lei. Veja bem, telespectador, ao fim de cada 7 anos, o povo deveria ser ajuntado. E deveria ser lida para eles a Torá. A Torá deveria ser lida para o povo. E o texto diz o seguinte: para que ouçam. A primeira coisa, Shaul Hachali, o apóstolo Paulo, num dos seus textos, ele fala: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Neste mandamento, Deus diz para que ouçam. A primeira coisa é ouvir, é dar ouvidos, é estar disposto a dar atenção à palavra do Eterno, para que ouçam. E ao ouvir, o que mais que vai acontecer? Segundo passo, e aprendam, para que ouçam e aprendam, e temam, e tenham cuidado em fazer todas as palavras desta Torá ou dessa lei. Então são 4 passos. 4. Número 1, ouvir. Ouvir a palavra. Número 2, aprender. Quando a gente ouve, a gente aprende. Número 3, temer. Aí vem a responsabilidade. Eu ouvi, eu aprendi, e agora eu vou temer a Deus. E o 4º passo, fazer, obedecer, cumprir as palavras da Torá. Então, quando o texto fala que Cornélio era um homem temente a Deus, o que isso significa? O que nós podemos entender que ele era temente? Temente como? Como é que um gentio pode ser temente a Deus? De que maneira? Primeiramente, ele tem que aprender. Ele tem que ouvir. Ele tem que aprender. E aí ele vai temer. Então o texto fala que Cornélio era um homem piedoso, justo e temente a Deus. Ele e toda a sua casa. Continue conosco. Continuando então o nosso programa, a gente viu que Cornélio preenchia esses requisitos da Torá aqui do capítulo 31 de Devarim, Deuteronômio, versículo 12, que ensina os 4 passos: ouvir, aprender, temer e obedecer. Voltando ao capítulo 10 de Atos, o texto diz que ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ele era um homem também de oração. E ele vinha então obedecendo a Deus. Acredito que ele tenha começado do zero. Quem sabe quando ele chegou
as terras ali de Israel, começou a morar ali, prestar serviço, começou a se aproximar do povo judeu, porque esses são os passos, né? Ele se aproximou do povo, começou a ter conhecimento, começou a ouvir falar da Torá, a aprender da Torá, passou a crer, a ter fé e a ter temor a Deus. E ele então começa a obedecer a Deus, passo a passo, sem pressa. E o que aconteceu com Cornélio? Ele foi se aperfeiçoando naquele processo de obediência a Deus. E aí o que acontece? Vocês viram aqui no verso 22 que as pessoas disseram que ele era varão justo, sadique também. E que ele tinha bom testemunho de toda a nação dos judeus. Então, Cornélio começa aquele processo de conhecimento, de crescimento espiritual, de obediência a Deus, de temor e de obediência a Deus, cada dia mais obedecendo a Deus, até que acontece um fato. O versículo 3 diz o seguinte: este, Cornélio, quase a hora 9 do dia, ou 3 da tarde aproximadamente, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O que aconteceu? Já numa certa altura da sua trajetória de obediência a Deus, de repente ele tem uma visão na hora lá da sua oração, a hora 9, a hora que o nosso povo se dedicava à oração, à tarde. Cornélio tem uma visão e vê um anjo, aparece um anjo para ele. Imagina vocês, aparecer um anjo para um gentil. Parece até uma coisa inconcebível. Como aparecer um anjo de Deus para um gentil? Pois é, para um gentil que estava obedecendo a Deus, temente, piedoso, homem de oração. Então, aparece o anjo para ele. Deus mandou o anjo falar com Cornélio. E o que o anjo disse? Vamos ver. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? Cornélio ficou com medo. Que é, Senhor? Que é isso? E o anjo disse para ele: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Imagine que coisa maravilhosa, tremenda. Um gentil, um homem que não era parte do povo, mas que vinha vivendo uma obediência à Torá, um crescimento gradativo espiritualmente, tanto no conhecimento como no temor e na obediência. De repente ele vê um anjo, e o anjo fala com ele: Cornélio, as tuas orações subiram, estão na presença de Deus. Ele ficou todo atemorizado. E aí, o anjo disse para ele, versículo 5, Atos 10, 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Vocês vejam bem que Deus não chamou apenas Cornélio, mas Deus não apenas apareceu a Cornélio, mas Deus dá uma ordem para Cornélio. Deus tem uma atitude para com aquele homem ali. Afinal de contas, já fazia algum tempo que aquele homem vinha conhecendo, aprendendo, obedecendo, e agora chegou o momento que Deus decide falar com ele, Deus manda que ele tome uma providência. Olha, manda homens, envia homens. Cornélio era uma autoridade, era um homem que tinha soldados, pessoas a seu dispor. Manda homens chamar a Simão, a Jope,
chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Vamos ver a sequência. Este Pedro está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Então vejam, Deus não apenas aparece a Cornélio, fala com Cornélio, mas manda Cornélio chamar a Quefa, a Pedro, a Quefa Rachali, ao apóstolo Pedro, e ainda dá o endereço também para ele. O endereço. Não mandou chamar só por chamar, e os homens iam lá, não encontravam Pedro, achar Pedro aonde? Não, o anjo deu o endereço. Ele está junto a Simão Curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. E para concluir, o anjo fala: ele te dirá o que deves fazer. Pedro dirá o que você, Cornélio, deve fazer daqui para frente. Isso é maravilhoso. É maravilhoso porque Deus, quando Ele fala com alguém, Ele dá todo o caminho. Dá toda a indicação, todos os passos que devem ser dados. Deu o endereço, deu o local, deu o nome e disse: olha, chama esse Quefa Rachalia e ele vai dizer o que você deve fazer. Isso é importante. Deus não deixa você no meio do caminho. Olha, vai aí, continua obedecendo aí a minha lei, os meus preceitos, continua fazendo esmolas, dando tzedaká para os pobres. Continua aí, Cornélio. Deus já está com você. Não. Era a hora de resolver o problema de Cornélio. Cornélio era um homem justo, agora chega da hora. Então, manda chamar Pedro e Pedro vai dizer para você o que você deve fazer. Bom, isso foi a primeira parte do texto. Agora nós vamos ver que na sequência, Cornélio encaminha aí dois dos seus criados e um soldado, manda procurar então Pedro como a ordem do anjo, como a instrução do anjo. E o versículo 9 do capítulo 10 de Atos diz o seguinte: e no dia seguinte, indo eles caminho, e estando já perto da cidade de Jope, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Então Pedro estava lá na casa do Simão Curtidor, era quase meio-dia, né? E Pedro então subiu ao terraço da casa para orar, como provavelmente ele fazia sempre. E o que aconteceu? E tendo fome, quis comer. Ele orou, e tendo fome, ele quis comer. E enquanto lhe o preparavam, diz o versículo 10, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Pedro perdeu os sentidos, desmaiou ali no terraço. E o que aconteceu? Ele teve uma visão e viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo à terra. Ele viu um lençol, um grande lençol, seguro pelas quatro pontas, baixando, vindo até a terra. E o que tinha naquele lençol? Verso 12. No qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Ele viu aquela infinidade de animais ali dentro daquele lençol. Ele estava com fome, ele estava desmaiado, ali ele teve essa visão.
Ele viu esse lençol atado pelas 4 pontas, cheio de animais dentro daquele lençol. E foi-lhe dirigida uma voz, verso 13: levanta-te, Pedro, mata e come. Ele estava deitado, desmaiado, e a voz veio e disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Agora Pedro já não estava mais desmaiado, Pedro estava consciente. Mas o que é isso? Que ordem estranha. O anjo mandar eu matar e comer esses animais, são animais impuros, são animais que o Eterno declarou serem imundos, inadequados, impróprios para o consumo de uma nação santa como a nação de Israel. Quando Deus ali em Levítico dá a instrução, ele fala: porque vós sois povo santo. Portanto, farei separação entre os animais limpos e imundos. Nação santa, povo santo, não pode comer qualquer comida. Tem que comer a comida apropriada. Hoje nós entendemos o que é? A comida kosher, comida própria, comida que não contém sangue. Esse é um outro detalhe para a gente conversar posteriormente. Então, Pedro recebe essa ordem. Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. A reação de Pedro foi imediata. Não, de jeito nenhum. Foi uma reação tremenda. Eu não vou comer coisa imunda, coisa impura. Eu sou um judeu, um israelita, eu não como essas coisas impróprias. Eu não como. Foi chocante para Pedro aquele. Foi chocante. Como assim? E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. De novo a voz fala para ele: olha o que você está falando. Não faça imundo o que Deus purificou. Mas como? Como Deus purificou? Deus nunca purificou animais impuros, animais imundos. Deus nunca purificou. Eu nunca comi. Eu sou um israelita, eu sou um judeu, eu não como essas coisas. Segunda vez a voz falou isso para ele. E aconteceu terceira vez. Terceira vez a voz falou para ele: mata e come. Continue conosco em nosso próximo programa. Estaremos trazendo mais esclarecimentos. Obrigado por sua atenção. Shalom.